Pessoal, boa noite. Então, mais um dia, mais uma noite, né? De lermos as cartas todos juntos. Um momento para mim de muito prazer, de meditação. Estamos aqui na intuição, na intenção realmente de crescermos, de evoluirmos e aprendermos um pouco. Aliás, o assunto de hoje, meu Deus, olha. Não sei como que ele começou desta forma, assim, tão contundente, tão forte, já para início. Veja, nós temos 9 cartas, esta é só a primeira, e hoje está aqui, né? Então, oi pessoal que está chegando aí, muitas pessoas dizendo oi aqui para mim já. Essa leitura de hoje vai mexer com pessoas de religião, vai mexer com pessoas da ciência, vai nos mostrar alguma coisa. Mas o muito interessante desse livro, que eu quero que vocês percebam, talvez a gente comece a ler algumas coisas, não seja interessante para muitos de vocês, mas eu quero que vocês percebam o seguinte: por que você tem que pagar para fazer um curso e aprender uma coisa que é sua? Sabe, aquela coisa, a lei da atração, como que eu crio a minha verdade, a minha realidade, como que eu atraio as coisas boas para mim, a prosperidade. Mas por que você tem que pagar um curso para fazer isso? É uma coisa que não entra na minha cabeça. É um assunto tão fácil, tão claro. E aqui nessa carta, ele coloca de uma forma que eu duvido que algum de vocês não vai entender. Depois que você ler ou acompanhar essa leitura aqui comigo, você vai entender como que você cria a sua realidade. Mas a única coisa que você tem que fazer é prestar atenção realmente àquilo que você diz, àquilo que você pensa, àquilo que você sente de verdade. E isso talvez não seja uma tarefa tão fácil não, né? Que a gente está sempre com a cabeça a mil, pensando no futuro, criticando alguém ou até nos criticando. Como eu falei a semana passada, coisas importantes na sua vida é você prestar atenção àquilo que você emite, não o que o outro está emitindo, o que o outro está pensando, ou o que o outro está dizendo ou fazendo. Sabe, isso não é da sua conta, da nossa conta é só o que nós emitimos. Aí cada um vai cuidar de si e fica mais fácil, né? Que se a gente vai cuidar da gente mesmo e mais todos os outros que tem por aí, fica muito difícil, fica muita gente para cuidar, ok? Então vamos iniciar a nossa leitura. Eu vou repetir aquilo que eu falei na última vez para que vocês possam me acompanhar. Nós estamos na página 30 da carta 1. É apenas o amor que tenho por todas as pessoas que me obriga a descer nos vários níveis de consciência e alcançar a dimensão da depravação humana para avisá-los de suas consequências em suas vidas atuais. Observe bem, é importante, é o que ele está dizendo, não sou eu não. Você quer saber de onde veio o vírus do HIV, que ataca o tão desprezado sistema de autodefesa humano, o sistema imunológico e também sua capacidade de procriar? Lembrando que esse livro foi escrito em 2000, então já tem algum tempo, e ele fala sobre isso aqui. Este vírus não foi controlado. Se não for controlado, não tem remédio, mas pela consciência espiritual exterminará os imprudentes. Os iluminados evitarão esta e outras armadilhas da existência. Lembrando que por armadilha, todos os mestres têm falado de situações que nos colocam abaixo da nossa consciência espiritual. É por isso que muitas vezes as pessoas dizem a armadilha, é por essa questão. Todos os mestres falam nessa palavra armadilha. Ok? Então vamos lá. Acorde e perceba o perigo. Seus próprios e fortes impulsos de consciências são impulsos de vida. São impulsos eletromagnéticos altamente criativos. Quando seus impulsos de consciência são de uma natureza violenta, agressiva e homicida, eles emitem partículas elétricas de consciência violenta,
agressiva e homicida, que tomam forma de vírus venenosos no ar, propagando-se de uma pessoa inocente a outra. Então, veja, quando ele fala aqui, os iluminados evitarão esta e outras armadilhas da existência, lembre-se do seguinte, que nós que estamos aqui emitindo a nossa consciência eletromagneticamente, às vezes de crítica para alguma pessoa, às vezes de ansiedade, às vezes de mau humor, às vezes de impaciência, intolerância, isso já é uma consciência virulenta, não tão forte, mas ela é. Então, você está provocando doença em outras pessoas, mesmo que por hora você não tenha sentido ou não tenha sido acometido por este vírus, mas e os outros? E os vírus da gripe, o vírus de, enfim, de tantas outras coisas que nós ou as crianças sofrem. Eu vejo crianças pequenas, de menos de 1 ano de idade, sofrendo coisas difíceis de suportar. Mas quem que coloca isso nas crianças? Somos nós todos juntos, porque nós juntos fazemos uma coisa que nós chamamos de consciência coletiva. O que nasce e se nutre em uma mente doente acaba por tomar forma no mundo físico. E isso não é um castigo de Deus, como as igrejas podem ensinar. É um fato científico da existência. Portanto, é um assunto de extrema urgência que todas as pessoas espiritualizadas mantenham distância das imaginações infantis para perceber claramente a verdade da criação e da existência. Isso é uma coisa fantástica, como ele fala sobre isso. Mas vamos falar um pouco sobre isso que é castigo de Deus. Sabe, talvez você como eu tenha pensado já lá, quando você estava fazendo catequese, quando você estava nos seus ensinamentos religiosos, você pensava isso, porque talvez tenha aprendido de que Deus castiga. Se você não fizer isto, Deus vai te castigar. Na minha consciência, isso não era possível, sabe? Como que Deus castiga? Poxa, se a gente sofre para castigar as crianças, ou para castigar um cachorro, às vezes você tem assim o coração contrito de castigar o teu filho. Como que Deus vai te castigar se você não sabia que isso não era certo? Então por que as crianças ou as pessoas sofrem tanto? Por que nós aprendemos que era um castigo? Isso é milenar e a questão do castigo era controle, né? Precisava que alguém tivesse controle sobre todos nós. Mas eu não acreditava no castigo de Deus, porque se Deus é tão Deus, se Ele é tão perfeito, por que Ele precisava nos castigar para mostrar alguma coisa? Será que não tinha uma outra verdade atrás disso? E aqui Ele nos coloca isso, que não é castigo de Deus. Nós, com a nossa mente doente, emitimos algo e isso toma forma no nosso mundo físico. A maneira como ele explica isso é tão fantástico que acredito que todos nós vamos entender, aprender e mudar a nossa forma de nos expressar em pensamento, em sentimento e em comportamentos também. Agora ele vai tocar num assunto bem difícil. Minha mensagem para todas as igrejas. Eu, o Cristo, vim expressamente para contar a vocês a verdade a respeito das origens da personalidade humana. Explicarei com exatidão como e por que tem sido dada à raça humana uma propensão natural para o livre-arbítrio e um desejo predominante de autogratificação e defesa. Isso não é pecado, mas sim parte dos processos naturais criativos. Não há punição vindo do alto. O homem, por meio do exercício voluntário e prejudicial do poder do ego, atraiu para si mesmo a sua própria punição. É claro que uma das coisas mais importantes para nós, seres humanos, é o livre-arbítrio. Você veja, as outras consciências, os outros animais, não têm livre-arbítrio. E nós temos o livre-arbítrio. Oi, gente, eu sei que vocês estão aí e não quero fugir do meu pensamento, não quero fugir da minha linha de raciocínio, mas eu estou aqui com vocês, tá bom? Note bem,
Por esta razão, do mesmo modo que os livros escolares de ciência se tornam defasados, conforme a mente humana vai absorvendo mais conhecimentos científicos avançados, assim também deve-se permitir que a atual forma de cristianismo, construída sobre falsas doutrinas centradas em minha crucificação, tenha uma morte natural. Note bem, a atual crise mundial, que está introduzindo um novo fracasso das leis internacionais e estabelecendo as bases para um futuro terrorismo global, indica claramente que nenhuma religião do mundo possui o conhecimento adequado e a efetiva liderança para iniciar as mudanças nos padrões mentais do ser humano que poderiam conduzi-lo diretamente para a paz e para a prosperidade. Todos nós queremos prosperidade, todos nós queremos a paz. Nenhum de nós vai dizer que não está desejando a paz e prosperidade. Se esses seres que estão lá em cima, comandando um governo, um país, também desejassem a paz, a prosperidade, é claro que seria diferente. Mas ele vai dizer algumas coisas muito interessantes que você vai começar a entender. Que nós precisamos, nós, cada um de nós, e não os nossos líderes, não outra pessoa, é eu individualmente que emano uma consciência, e essa consciência, a minha, a sua, a dela e mais a outra, ou seja, de todos nós, é que vai fazer a mudança. O verdadeiro líder espiritual será capaz de ensinar para suas congregações como e por que os esquemas mentais modernos, formados na consciência, têm criado as calamidades e os horrores que estão apenas começando a fazer-se sentir totalmente em seu meio, nas diversas formas de pestes, terremotos, inundações, fomes, guerra, revoluções e outras tragédias. Esteja certo de que nenhum mal que ocorre em sua terra é um desastre natural. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, caramba, mas então os terremotos e tudo aquilo, sou eu que estou causando? Somos nós com a nossa consciência coletiva. Lembrando que tudo nesse planeta é vivo, inclusive o planeta é vivo. E o quanto nós estamos maltratando esse planeta. Então não é desastre natural. Qualquer coisa adversa ao seu bem-estar nasce primeiro em sua consciência humana e depois toma forma dentro da experiência global. Isto é o que eu tentei dizer aos judeus quando caminhava pela terra e chorei quando eles riram e se recusaram a acreditar. Eles me chamaram de louco. Que as igrejas não cometam o mesmo erro. As igrejas têm estado agonizantes, cristalizadas em rituais e dogmas, e seus sacerdotes e pastores não têm sido capazes de responder às necessidades espirituais que estão em contínua evolução nos ardentes buscadores da verdade. Como consequência disso, as igrejas estão se esvaziando. Você vai dizer, não, as igrejas não estão se esvaziando. É verdade, tem muita gente indo para a igreja. Mas será que essas pessoas estão satisfazendo as suas necessidades? Será que elas realmente acreditam nessa verdade ainda, apesar de todas as dores do mundo? Porque não é só a sua dor, não é só a minha dor, é a dor do mundo que tem que nos preocupar. Se quiserem durar, as igrejas devem deixar de lado as suas diferenças e ter humildade para aceitar que a inspiração não vem à Terra necessariamente da maneira que pareça aceitável para elas. Devem lembrar que eu, o Cristo, não era aceitável para os judeus. As igrejas devem manter suas mentes e corações abertos para receber aquilo que intuitivamente sintam como a mais alta verdade, em vez daquelas que se agarram atualmente, e abandonar as velhas crenças que têm permitido que a besta controle o pensamento humano. Quando você está ouvindo tudo isso, quando a gente está lendo e falando sobre tudo isso, eu quero que você pense pela sua cabeça, que você ouça tudo isso. Não jogue fora porque alguma frase não fez sentido para você. Não deixe de continuar lendo ou assistindo isso
porque algo perturbou você. Continue. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas com o seu pensamento, o seu desejo sincero, a sua oração sincera, algo vai abrir a sua mente. É alguma coisa impressionante como esse livro, as pessoas dizem isso para mim também, e para mim é muito claro. Esse livro fala com você. Muitas e muitas vezes no início, como eu disse no primeiro dia, eu já estou lendo esse livro, talvez pela 8ª vez, 9ª vez. Nas primeiras vezes que eu li, eu não entendi muitas coisas. Mas quando eu queria uma resposta para algo que me deixava triste, me deixava apreensiva, me deixava preocupada, eu abria. Primeiro eu orava e pedia a resposta. E aí eu abria uma página e lá estava a resposta. Houve vezes que quando eu li uma parte desse livro, era tão forte a resposta, que eu fazia quase que cegamente aquilo que estava ali. E quando eu via que isso era a verdade, ou o comportamento certo que eu deveria ter, foi uma coisa que me deixou muito emocionada. Bom, aqui tem alguém que está me perguntando o que é a besta quer dizer, o que significa. Ele está usando esta palavra e ele não vai usar muitas vezes não, como uma metáfora de tudo aquilo que é ruim, porque nós nos habituamos a usar, já aprendemos nas gerações anteriores e já na história está escrita isso, que o contrário de Deus é a besta ou o diabo, ou eu não sei qual é o nome que se usa por aí, mas ele usa a besta como o contrário do divino, como o contrário daquilo que vai te fazer bem. É a mente virulenta, isso que ele falou antes. Então abandonar as velhas crenças que tem permitido a besta, que a besta controle o pensamento humano. O que é a besta? É o pensamento coletivo, inconsciente, insano, que eu coloco de outra forma hoje, porque eu acho que é uma palavra muito legal, que foi usada por Hollywood, pela parte que nos deixa desviado da atenção, que é zumbi. Então, se você prestar atenção, nós estamos zumbizados, nós estamos distraídos e nós precisamos de mais e mais e mais distrações. Não chega a bebida, não chega a internet, não chega o sexo, não chega as coisas, sabe, difíceis que a gente tem por aí. Ainda a gente quer se distrair com mais outras coisas. Compras e mais sapatos e mais casas e mais carros, enfim. É isso. Então a besta é isso, é esta outra parte que nos faz ter comportamentos insanos. Se você olhar para o planeta, realmente nós estamos zumbizados e o planeta está doente. Todos nós estamos com esta parte nossa que precisamos despertar. Por isso é despertar, porque nós estamos adormecidos para a verdade, iludidos com a matéria. Reze sinceramente com toda a sua alma, mente e coração, por uma verdadeira iluminação, ao invés de reiterar velhas e falsas crenças. Acorde e aceite que esses rituais e velhas crenças não cumpriram o que prometiam as minhas palavras para a humanidade, quando disse que coisas maiores daquelas que fiz, vocês também fariam. Isto me pegou muito, muito forte, porque desde muitos anos eu despertei para esse lado de querer conhecer mais Jesus, de querer conhecer mais a verdade. E quando ele dizia para mim lá na minha adolescência ou na minha juventude, coisas maiores do que fiz, vocês também farão. Isso, mas como assim? Como que nós vamos fazer os milagres que ele fez? Ele conhecia outra parte do mundo, ele conhecia. Na época, gente, veja, em 1970, a física quântica já era real. Para vocês, não. Mas eu, com 20 e poucos anos, eu já conhecia um pouco da física quântica, já me interessava. Não tinha muito bem esse nome. A gente não falava sobre isso, assim, desta forma. Mas já se entendia de que alguma coisa estava atrás, que era muito menor do que a gente pode perceber,
através do microscópio. E era claro para mim que ele tinha esse conhecimento de um mundo todo etéreo ou quântico que nós não tínhamos acesso. Para mim era muito claro que ele podia, talvez com a mão, com a mente, com uma parte do seu ser, mover, mexer e criar aquilo que ele criava. Cura para os doentes, mais pão, mais peixe e tudo mais. Hoje, quando eu leio esse livro, isso se torna tão verdadeiro, que é isso que eu desejo. Eu desejo do meu coração que vocês possam entender isto e que vocês também farão o milagre, que vocês também farão maiores coisas do que ele fez e que essa coisa maior do que ele fez seja curar o nosso planeta, curar as crianças, curar as famílias. Poxa, já pensou? Talvez seja uma utopia por enquanto. Enquanto isso, até que a verdadeira iluminação chegue até vocês, depois de muita meditação e oração, ensinem, demonstrem e vivam o amor fraternal com toda a força da alma, coração e mente, minuto a minuto em sua vida diária. Para combater as forças destrutivas da consciência global, a humanidade deve fazer muitos esforços para mover-se rapidamente para o próximo estágio de seu desenvolvimento. Já chegou a hora. Agora nós vamos passar para uma outra dimensão e nós não podemos passar sozinhos, nós temos que passar todos juntos. Por isso é o amor fraternal, viver isso com a alma, com o coração e a mente, com toda a força. E mais um, seremos muitos que faremos uma mudança realmente perceptível. Necessidade urgente de uma visão mais elevada. Isso está num negrito enorme, por isso que eu vou repetir de novo. Necessidade urgente de uma visão mais elevada. Deve ser amplamente aceito que existe uma visão mais elevada e que é preciso esforçar-se para introduzi-la na vida diária. É somente alcançando esta visão mais elevada que o mundo físico será resgatado da total aniquilação. Sem esta visão para si mesmo ou para o mundo, não pode haver evolução espiritual, nem se pode alcançar as coisas que mais se deseja. Eu não gosto muito de estar na internet e de ver outras coisas. Eu foco mais em prestar atenção no que eu estou pensando, em meditar, em ler coisas que tragam algo para mim. Mas eventualmente cai alguma coisa assim para eu ler. E eu vejo que cada vez mais as pessoas estão colocando, abra seu quinto olho, seu sexto olho, seu olho não sei das quantas, ouça uma música para que você possa passar para a quinta dimensão, diga 2 mantras que você nem sabe o que significa, porque esse mantra é indiano e você não conhece a língua, então você não sabe nem o que você está repetindo, e aí outros dizem, obrigue o universo a te dar o que você deseja e cobram 3 mil reais, 2 mil reais para que você entenda a lei da atração. Não precisa nada disso. Se você olhar para você mesmo e se você tiver uma visão mais elevada de tudo aquilo que você pode perceber agora no momento, rezando também, orando, sei lá como é que é a palavra que você usa, e você englobar o mundo todo nesse seu amor, primeiro vai ser um amor humano e depois vai ser um amor cada vez mais incondicional. No início é condicionado, depois cada vez mais incondicional. Aí sim, aí você pode alcançar o que você deseja. E eu digo para você, você vai alcançar tudo o que você deseja. E depois que você alcançou tudo isso, vai vir sim, sabe assim? Vai vir dinheiro. Dinheiro é uma consequência, ele é uma energia. Você vai ter dinheiro, vai ter sucesso profissional, dinheiro sobra, só que ele está na mão errada, sabe, de poucas pessoas. Vai vir dinheiro, vai vir saúde, vai vir tudo. Depois que você recebeu tudo isso, você vai ver, poxa, não quero mais, não preciso mais disso. Isso tudo é irrelevante. Agora eu entendi a verdadeira felicidade, eu entendi o verdadeiro propósito da minha vida. E aí isso é tudo consequência. Nesse momento, você está olhando não só mais para você já está olhando para o mundo como um todo, e aí nós podemos fazer a diferença.
Vou repetir aqui, sem essa visão para si mesmo ou para o mundo, não pode haver evolução espiritual, nem se pode alcançar as coisas que mais se deseja. Neste momento, a sua percepção da vida é aquela de fardo e privação, de dor, de tristeza, de dificuldade. É por isso que você fica pensando no futuro. Por isso é a ansiedade. A ansiedade se tornou a doença do mundo hoje, porque você fica com tantas dificuldades, olhando tanto para as tuas dificuldades, olhando para a dificuldade do mundo. Como que eu vou ter sucesso na minha profissão se tem 10 mil pessoas com a mesma função que eu, com a mesma formação que eu? Como que eu vou fazer isso? Como que vai ter um espaço para mim? Mas Deus provém todas as tuas necessidades. Isso é uma crença. Você é um ser humano único e você é criador da tua própria realidade. O problema é a crença que nós temos de que não, o universo não é próspero, de que o universo não é abundante. Não é, o universo é abundante. O que é miserável, o que é pequeno, o que não é próspero é a nossa mente, porque nós estamos sempre pensando em algo que não está no momento presente. Porque se você é ansioso, você está onde? Você está lá no futuro. Então, se você está no futuro, é porque você está preocupado. Se você está no futuro, é porque você não tem confiança, sabe? Você não tem fé. Se você não tem fé, é porque você não está próspero. Se você não está próspero, você vai criar essa falta de prosperidade para você. Por mais que você se esforce, veja no início, você até pode ficar pensando, imaginando e tendo assim uma visão maravilhosa de um carro que você deseja, enfim, de uma promoção na sua vida, enfim, qualquer coisa que você queira. E você pode alcançar isso. Eu acho até que você vai alcançar. O problema é manter esta criação, esta coisa que você criou. Isso se mantém através do pensamento, do coração e do sentimento. Mas para isso você tem que ter uma visão mais elevada. Nesse momento, a sua crença, a sua percepção da vida é aquela de fardo e privação. Estas crenças são retratadas e reforçadas de forma chocante pela televisão. Elas acabarão por trazer miséria que você esperava nunca conhecer. Nós vamos falar aqui, ele fala de uma forma bem legal sobre isso, sobre o medo. O medo é uma das frequências mais baixas que nós podemos ter. E todo governo, todas as pessoas de religião, eles sabem que o medo é uma das frequências mais baixas. E o medo te aprisiona e você começa a criar essas coisas para você. Então é por isso que a televisão, as religiões falam de forma que você tema, que você tenha medo. Deus não quer que você tenha medo. Deus quer que você entre na outra frequência mais alta do universo, que é o amor incondicional. Veja, as duas não combinam. A frequência mais alta é amor incondicional. A frequência mais baixa é medo. Então, o que essas pessoas que estão acima lá, que nós temos como mestres ou como governantes ou como dirigentes, é ele que fala com Deus, você não fala com Deus, é ele que fala com Deus, mas por quê? É você que tem que falar com Deus. Você não precisa de intermediário, você é filho predileto, você é filho único de Deus. Jesus disse isso para nós. Não é ele que é filho predileto de Deus. Por que ele é filho predileto de Deus? Porque ele estudou? Mas eu também estudei bastante. Eu estudei muito, durante 20 anos eu estudei todas as religiões que você pode imaginar. Eu queria isto, eu queria buscar isso dentro do meu coração. Mas eu não sou diferente de você, porque eu estudei. Eu não sou pastora, eu não sou... Bom, padre não existe feminino, né? Mas por que ele pode falar com Deus e você não pode falar com Deus diretamente? Você é filho privilegiado, você é filho único, você é filho amado de Deus. Então você tem que aprender a falar com Ele. E a forma de falar com Deus é através da tua consciência humana, que vai ficando cada vez mais refinada, o teu coração aberto, cheio de alegria, cheio de contentamento,
cheio de outros amores, outras pessoas, outras consciências dentro do teu coração. É por isso que dizem, o teu coração pleno, pleno de todos os amores do mundo. Então você também tem que aprender a falar com o teu Deus, o nosso Deus. Portanto, para salvar você de sua própria insensatez, expressada por meio da mídia, a consciência humana deve ser rapidamente elevada para ver o que eu vi no deserto. Aqui a consciência humana, ele fala da nossa consciência coletiva, individual e coletiva. A realidade do amor por trás e no interior de toda existência. Observe bem, quando esta grande verdade for percebida e bem acolhida, a realidade do amor começará a manifestar-se de várias formas em cada coisa viva e no meio ambiente em si. A experiência da abundância e felicidade reforçará a consciência da abundância e da felicidade, e assim uma espiral espiritual de vida cada vez mais elevada e maravilhosa será colocada em movimento. É a realidade do amor que está por trás, por dentro, por tudo. Veja, nós estamos mergulhados na realidade do amor, na consciência do amor. É ele que faz com que cada célula tua faça o seu trabalho tão especial, e todo o nosso corpo está cheio de células, cada célula sabe o que o outro está fazendo. Como que o nosso fígado conversa com o estômago e sabe a hora de fazer tal coisa, ou o intestino, ou o estômago conversa com a nossa boca a hora de salivar. Será que é tudo a nossa mente, os nossos neurônios que fazem isso? Mas os nossos neurônios não estão lá quando você está em coma. Então existe algo mais ali. E cada vez mais os cientistas estão provando isso. Eu posso indicar alguns outros livros depois para você, mas a princípio eu quero que a gente se atenha a esse aqui só, ok? Eu vou repetir de novo, observe bem. Quando esta grande verdade for percebida e bem acolhida, a realidade do amor começará a manifestar-se de várias formas em cada coisa viva e no meio ambiente em si. Lembra que ele falou lá sobre os terremotos, sobre as coisas que nós sofremos? É isso aqui, que nós vamos começar a manifestar uma consciência tão diferente, tão viva e tão cheia de amor, que nós vamos mudar esta realidade que nós estamos vendo hoje. A experiência da abundância e felicidade reforçará a consciência da abundância e felicidade. E assim, uma espiral espiritual de vida cada vez mais elevada e maravilhosa será colocada em movimento. Quando a verdadeira natureza do ser for completamente entendida, a humanidade avançará para o próximo degrau de evolução espiritual e porá em movimento uma nova e abençoada forma de esforço humano e de experiência pessoal. Para alcançar estas metas, a humanidade precisa primeiro obter discernimento sobre o que e quem é. Por que será que tantos mestres falaram sobre a mesma coisa? Que se a nossa consciência não é se expandir, ele não fala aqui sobre uma consciência expandida, ele fala sobre uma visão maior de você mesmo. Então, quando nós atingirmos esse grau de consciência, uma consciência mais voltada para a realidade do amor, uma consciência mais divina, nós podemos compreender e mover muitas coisas. Então, o que e quem você é? Então, tem algumas pessoas que querem participar ao vivo. Eu vou pensar sobre isso, tá bom? Continuando, uma nova e importante questão já está se apresentando para a consciência das pessoas. Quem é você realmente por trás da fachada que apresenta no mundo? Esses dias me perguntaram uma coisa bem interessante. Então, eu sempre fui eu? Mas quem que é você? Você é este corpo que está ali caminhando e que perdeu uma perna e que perdeu o cabelo, que envelheceu? Esse é você?
Aí, às vezes, as pessoas dizem assim, eu sou médica, eu sou arquiteta. Não, essa não é você. Isso aqui, qual é a profissão que você está exercendo agora? Ah, eu sou a Maria. Não, esse é o seu nome. Muitas pessoas se chamam por Maria. Você próprio não se chama, né? Mas esse não é você. Então a pergunta que ele fala é: o que e quem é você? Quem é você realmente por trás da fachada que apresenta no mundo? O que é preciso para alguém ser autêntico? Esta é a pergunta. Quem é você realmente? Que é respondida em cada nível do seu ser nessas páginas. Se você quer saber quem é você, continue nos acompanhando. Com certeza você vai começar a compreender quem é você. Eu às vezes fico confusa de dizer assim, ó, eu digo meu nome é Cirlei, mas eu não posso dizer eu sou a Cirlei, porque aí fica muito confuso, porque eu não sou a Cirlei, eu sou muito mais do que isso. E se você puder aceitar como guia para a sua vida cotidiana tudo que eu compreendi durante a minha experiência de 6 semanas no deserto, você também finalmente se tornará íntegro e verdadeiro. Assim como eu me tornei íntegro e verdadeiro antes de começar meu ministério de cura e de ensinamentos. Eu acho que isso é o que todos nós queremos, ser íntegros e verdadeiros. Mas verdadeiro no quê? Íntegro no quê? Íntegro como profissional? Íntegro como esposa? Como marido? Verdadeiro para quem? Isso é muito mais do que isso aqui, é muito mais. A verdade absoluta é o que ele vai nos colocar aqui, nesses ensinamentos. Não é uma parcela de quem você é quem você já foi, quem você está sendo agora e quem você será para a eternidade. Uma vez que existem poucas pessoas no mundo que se consideram íntegras nesse momento, você seguramente reconhece que há uma necessidade urgente de que eu me introduza em sua mente para dirigir você até uma nova maneira de pensar e sentir. Ele promete isso e ele faz isso. Conforme você for orando e meditando, pedindo a ele que assuma o controle, pedindo a ele que ele entre na tua mente humana e comece a dirigir a tua vida, bom, primeiro que a ansiedade vai embora, porque quando você diz, eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados, né? Aos teus cuidados, Senhor, aos teus cuidados, Deus, aos teus cuidados, Cristo, eu não posso ficar interferindo. Tipo, é aquela metáfora do camelo, né? Que estava lá o mestre caminhando com o seu aluno e aí de repente chegaram em algum lugar e o mestre diz para o aluno, por favor, você alimente os camelos e depois você pode dormir. E ele, como já estava de bastante idade, foi dormir. Quando acordou no dia seguinte, os camelos não estavam lá. E aí ele disse, ué, você não amarrou os camelos? E ele disse, eu não amarrei, porque você disse que era para confiar em Deus. E aí o mestre disse, ok, confia em Deus, mas faça a sua parte, amarra os camelos. Então, é claro que você vai continuar vivendo, você é humano, você está participando de coisas físicas, coisas materiais, você não vai deixar de trabalhar. O problema não é deixar de trabalhar, o problema é deixar de se preocupar, de ficar ansioso com coisas que você não precisa se preocupar. Isso é amanhã. Agora, você tem que viver o momento de hoje, do pleno agora. E o amanhã você deixa para amanhã. Então ele diz que eu me introduzo em sua mente para dirigir você até uma nova maneira de pensar e sentir. Esta mudança de consciência irá levá-lo à divina harmonia com a realidade e às melhores condições de vida e segurança. Para fazer esse trabalho de reconstrução em sua consciência, eu devo primeiro registrar em sua mente e você deve aceitar o que eu ensinei na Palestina, muitas coisas que os homens ainda não estavam prontos para receber. É por isso que nós estamos aqui juntos estudando isto, porque não é fácil. Você quer que ele entre na sua mente, que ele reconstrua a sua consciência.
Mas para isso você precisa mudar todas as suas crenças antigas, você precisa mudar a maneira como você se relaciona com as coisas, com o seu trabalho, com o seu dia a dia, com a sua esposa, com a sua vida, com os seus filhos. Você precisa mudar todas as suas crenças. Nós herdamos isso tudo dos nossos pais, a forma de temer a Deus. Então, se você quer que Deus assuma o seu trabalho, você quer que Cristo reconstrua a sua consciência e você teme Deus, você pensa em ser um pecador, você acredita que você não é filho predileto de Deus, você acredita que você é pobre no sentido de não ter abundância, você acredita, uau, são tantas coisas que você não vai conseguir. Por isso, nós estamos aqui lendo juntos para que a gente possa, sabe, abrir um pouco a mente, tirar essas crenças limitantes, tirar a maneira como nós nos referimos e nós nos interagimos uns com os outros e com todas as coisas vivas do universo. É significativo que nunca tenha sido publicamente questionada a ausência de registros da minha juventude. Olha, eu acho que quase todos vocês já se perguntaram isso. O que o cara fez? Ele nasceu, veio de uma virgem, ou seja, né, que não tinha tido uma relação, e aí, onde é que ele ficou? O que ele fez? O que ele fez da vida? Aí, de repente, do nada, ele fica 40 dias e 40 noites no deserto. E aí? Aí ele volta e de repente se iluminou, mas o que ele era antes? Quem que ele era antes? Isso era uma questão que vinha muito claro para mim. Para mim era muito claro que ele era um ser humano que não era um Deus, ele não nasceu um Deus, porque se ele foi para o deserto e se iluminou, e se ele foi batizado por São João Batista e aconteceu alguma coisa, é porque ele era normal, tanto quanto nós. Não é verdade? Então, ele vai mostrar para você quem ele era. Qual foi a verdadeira razão de tão importante omissão? É igualmente significativo que, embora eu tenha passado 6 semanas no deserto, depois do meu batismo, e tenha saído daquela experiência como um mestre e curador, nenhum escritor tenha tentado descrever o que realmente aconteceu durante aquele tempo. Apenas se disse que eu era tentado pelo demônio, e que estava entre as bestas, e que os anjos estavam comigo. Não há a menor indicação do que aconteceu no deserto, que me permitiu voltar às cidades e às aldeias, proclamando que o reino de Deus está em vocês, e falar nas sinagogas com tal autoridade que os anciões judeus ficaram atônitos. A verdade a respeito de minha condição humana, por um acordo comum entre meus discípulos, foi suprimida para dar maior credibilidade à minha suposta divindade e ministério. Pensem comigo. Então, se eles não falaram nada sobre a juventude de Jesus, é claro, para que ele ficasse, então, sendo o divino que já nasceu divino. Era mais fácil acreditar naquela época. Mas hoje, com todo o entendimento que nós temos, essa pergunta surge e ele vai responder. Eu acho que eu vou parar aqui para que fique um ponto fundamental, que a gente, sabe, tenha uma relação com essa juventude de Jesus e aonde ele foi, por que ele fez isso. Vamos parar hoje aqui, lemos 4 páginas, espero que vocês tenham gostado, espero que, sabe, que tenha surgido alguns pontos de interrogação e também um desejo de ter isso para você, de ter a sua consciência elevada, de que você possa viver nessa alegria, nesta paz, nesta harmonia com você, com a sua família, primeiro com você, depois com a sua família, filhos, esposa, pai, mãe. Já seria muito bom, né? Já será muito bom se você viver nisso. Então é isso que eu convido você, que a gente esteja aqui de novo a semana que vem. E por enquanto estou muito nova nessa parte de fazer esses vídeos, me perdoem por isso, mas eu vou sanar, eu quero conversar com vocês, quero dizer obrigado a todos vocês, obrigado não, gratidão, gratidão
de que vocês estiveram aqui comigo. Gostaria de dizer o nome de cada um de vocês, gostaria de que vocês acompanhassem isso, sabe? Porque eu quero que você sinta, eu quero que você sinta a alegria de ter a paz, de ter realmente, sabe, essa felicidade no seu coração e possa ajudar a sua família. Fiquem com Deus e fiquem na paz.